Aleluia, muito boa noite a todos, a paz, que o Senhor vos abençoe. Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Quem pode dizer Deus é bom para mim? Quem pode dizer Deus é muito bom para mim? Amém? Pode ligar as luzes, amor, por gentileza. Mateus capítulo 21. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Diga aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí à frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dize-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Amém? Vamos ver o que Marcos narra a respeito desse mesmo fato. Na visão de Marcos, inspirado pelo Espírito, o que ele escreveu, o que ele deixou escrito para nós. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar, encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. No qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Dizei-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Glória a Jesus. Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai, pela vida, pelo seu amor, bondade. Obrigado por esta oportunidade. Não existe acaso, Senhor, existe propósito, e eu te louvo, Senhor, por este momento. Me coloco à disposição do Senhor, Espírito Santo de Deus, para falar ao coração da tua noiva, da tua igreja, Senhor. Usa a minha vida com graça, com sabedoria, com unção, Senhor. Fale conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Era domingo, o domingo que estava dando início à semana que Jesus iria padecer, que Jesus iria sofrer, que Jesus iria ser entregue, que Jesus iria ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. O domingo que nós conhecemos como domingo de Ramos. Quando abrimos a Bíblia, vemos o texto com o título: a entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal de Jesus na cidade, como eles receberam. Era domingo, como hoje. O domingo que antecede a Semana Santa, a Páscoa. E vamos meditar, extrair algumas verdades que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. A primeira verdade que eu quero falar para os irmãos é o que Mateus, escrevendo lá no versículo 4, diz. Ele afirma que tudo isso
aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia profetizado acerca do Cristo, acerca do Messias. Esses acontecimentos que estavam acontecendo naquele momento era para se cumprir as promessas de Deus, as profecias de Deus. E eu quero que você já receba em nome de Jesus no seu espírito. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão. Deus não é homem nem filho do homem para que minta, falando ele cumprirá. Então não se preocupe, cada uma das promessas que Deus fez vai se cumprir no seu tempo, na sua hora, para a honra e para a glória do louvor do nome do nosso Senhor. Como foi profetizado aqui enquanto os irmãos cantavam, enquanto os irmãos ministravam a palavra através da adoração. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro é uma possibilidade, mas a alegria é uma certeza. Talvez você está aqui nesta noite, esteja chorando o choro do luto, o choro da dor, o choro da perda, o choro da noite escura, mas virá um tempo de alegria, virá um tempo de paz, virá um tempo de luz, em que os nossos olhos, os seus olhos serão abertos para o entendimento. Talvez você esteja vivendo, esteja passando aquela noite das incertezas, da insegurança, dos porquês, dos paraquês. Meu Deus, o porquê de tudo isso? Está tudo escuro, mas o dia, a alegria virá pela manhã, como o nascer do sol. Os seus olhos serão abertos e você vai entender e experimentar todo o consolo, todo o conforto, o cuidado e o zelo de Deus para com a sua vida. O Senhor diz: olha, tudo isso aconteceu para se cumprir, tudo isso aconteceu com um propósito. O nosso Deus não é Deus de acaso, o nosso Deus é Deus de propósito. Diga glória a Deus. Tem um propósito. Quem era para estar pregando aqui agora era o pastor Paulo. Não sei o que aconteceu. De manhã eu sei, mas agora à noite eu não sei. Mas eu entendo que Deus está no controle de tudo. Aleluia, amém. Glória a Deus. Então Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Já está falando ao seu coração. Vai se cumprir. Não se preocupe. Fiel é Deus que prometeu. Fiel é Deus que prometeu. E vai te guardar e vai te proteger. A sombra de suas asas vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar livramento, vai trazer à existência o que não existe, para no seu tempo cumprir cada uma de suas promessas. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. E o que aconteceu ali? A Bíblia diz que Jesus estava para entrar, estava chegando. Então ele pede 2 discípulos: olha, eu quero que vocês entrem na cidade e vocês vão encontrar uma jumentinha amarrada. Um dos evangelhos vai dizer que tinha uma jumentinha, uma jumenta e o filhotinho da jumenta. Marcos vai dizer que estava só o jumentinho, mas estavam os dois. O importante é que cada um dá ênfase a uma coisa. E ele diz assim: olha, vocês vão, e ele está amarrado. Fala assim: se está amarrado é porque tem dono. Amém? Esse jumentinho não está solto, não está perdido, não é um que está, não. Ele tem um dono. Ele está amarradinho, está no cabresto ali, está amarradinho. Você vai chegar e você vai desamarrar esse jumento e vocês vão trazer para mim. Aí os discípulos olham para Jesus e perguntam para Jesus: Senhor, mas e se alguém perguntar? Se alguém disser alguma coisa, o que nós vamos dizer? Aí o Senhor disse assim para ele: vocês vão dizer o seguinte: o mestre, o Senhor, precisa dele, mas logo voltará. Qual é a segunda coisa, irmãos, que eu aprendo lendo esse texto? Que Deus, na sua infinita sabedoria essa que não adianta a gente tentar entender, porque os seus planos são maiores do que os nossos planos, os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos. Deus decidiu fazer através das nossas vidas. Os próprios anjos queriam, os próprios anjos se colocaram à disposição, mas o Senhor decidiu fazer através de mim, fazer através da sua vida, fazer através de nós e através dos recursos, dos dons, dos talentos, dos meios que Ele confiou a cada um de nós.
Então, se ele perguntar para que você está levando esse jumentinho, diga que o Senhor necessita dele. Fale para ele: olha, o Senhor escolheu você para você fazer parte de um grande projeto. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus te escolheu para você fazer parte de um grande projeto. Não fale com mais convicção: Deus te escolheu para você fazer parte de um grande projeto. Entre tantas pessoas, irmãos, entre tantos recursos, Deus foi em um determinado lugar que estava o jumentinho. Assim como Deus foi lá na minha vida e foi lá na sua vida, e está dizendo: ei, deixa eu usar o jumentinho. Ei, deixa eu usar o jumentinho. Ei, eu quero que você faça parte desse plano. Esse pedido de Deus não é um pedido como se Ele necessitasse de alguma coisa vinda de nós, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo, Ele é soberano. Mas na verdade é uma grande oportunidade, é uma grande honra, é um grande privilégio que Ele está concedendo a nós, de fazer parte de um projeto tão lindo, tão maravilhoso, tão grandioso, que é o estabelecimento do reino na terra. Diga que o Senhor necessita dele para quê? Para conduzir a glória de Deus. Deus quer que eu e você sejamos condutores da sua glória, por onde nós passarmos, com a nossa própria vida e com aquilo que Ele confiou a nós. Não existe acaso, existe propósito. Aquele camarada um dia decidiu criar o seu jumento, criar a sua jumentinha. Nem passava pela cabeça que grandiosidade ele teria, que grande oportunidade ele teria. Nem passava na sua cabeça. Estava criando um jumentinho. Até o dia em que os discípulos vieram e lhe apresentaram o propósito. Você tem esse jumentinho. Foi provisão de Deus, para que através dele, para que nele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pudesse entrar na cidade santa e pudesse se cumprir cada palavra que foi dita pelo profeta. O Senhor nos trouxe aqui, para dizer: Ele quer usar o jumentinho, Ele quer usar o dom, Ele quer usar o talento, Ele quer usar tudo aquilo que Ele confiou a você até hoje, para a manifestação da glória dEle na terra. Quem concorda e quem recebe isso, diga amém. Talvez você não sabe porque que Deus te deu uma empresa. Deus te deu uma empresa para que através dessa empresa o nome dEle seja glorificado, seja exaltado, o nome dEle seja honrado. Talvez você não sabe por quê que você tem um curso superior, que você é engenheiro, que você é advogado, que você é dentista, que você é médico, que você é enfermeiro, seja qual for a sua profissão, que você seja um esteticista. Não, é tudo isso, é para a glória de Deus. O Senhor está dizendo: ei, eu preciso levar esse jumentinho aqui, porque o Senhor precisa dele. Eu preciso levar esse jumentinho, porque o Senhor precisa dele. Por que você é diretora? Por que você é um professor? Aleluia. Deus quer que você conduza a glória dEle, a presença dEle, com aquilo que Ele confiou a você. Agora, os discípulos, eles disseram, a Bíblia vai dizer, que no momento que eles desamarraram o jumentinho, o dono do jumentinho apareceu. Diga glória a Deus. E o dono do jumentinho, lógico, vê alguém pegando o seu jumentinho. Ei, tem dono. Tem dono. O que foi? Ele: não, é que o Senhor precisa dele. Jesus precisa dele. Agora, como dono, irmãos, daquele jumento, ele poderia oferecer ou poderia dizer não. Qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor? Qual é a resposta que nós temos dado para o Senhor quando Ele nos pede? E volto a dizer, não é que Ele pede porque Ele tem a necessidade, tudo é dele. Na verdade, Ele está nos dando uma oportunidade, uma grande oportunidade, de fazermos parte de um projeto lindo que vai ecoar por toda a eternidade. Qual é a resposta que nós temos dado para Ele? Jovem, eu quero sua juventude. Jovem, eu quero a sua juventude.
Eu quero jumentinho chamado juventude. Eu quero que você se entregue, eu quero que você se doe. Eu quero que a minha glória seja conduzida por sua vida. Eu quero que a minha glória seja conduzida pelo seu vigor. Eu quero que a minha glória seja conduzida pela sua disponibilidade. Que você só vai glorificar a Deus verdadeiramente no dia que você casar. Não é à toa que Paulo diz para o Jó: eu queria que vocês fossem como eu. Mas já que vocês não conseguem, vocês querem casar? Por que ele fala, eu queria que vocês tivessem toda a disponibilidade? Porque depois que a gente casa, a gente fica mais limitado um pouquinho. Eu não é, pastor Paulo? A gente fica mais limitado um pouquinho. Jovem, eu quero sua disponibilidade. Eu quero o seu dom, eu quero o seu talento. Quantas pessoas têm dons, têm talentos, que são talentos naturais, mas que foram dados pelo Senhor. Talentos pessoais que vieram do Senhor. Pessoas que têm uma oratória fantástica e ficam aí parados, não se oferecem, não entregam. O Senhor está dizendo: ei, eu quero esse jumentinho, eu quero esse dom, eu quero esse talento que um dia eu te dei, para o meu louvor, para a minha glória. Eu vi agora um vídeo que me mandaram a respeito da conversão do Roberto Jefferson. E eu falei para Rafa: amor, olha aqui, eu quero que você veja isso aqui. Eu quero que você veja isso aqui, porque eu falava para Rafa, na época do mensalão, quem se lembra da época do mensalão, o Roberto Jefferson, irmão, camarada, discursava, palestrava. Ele tinha uma oratória que eu sempre falava lá em casa. Rafa ouviu várias vezes: amor, você se lembra quando eu dizia para você? E a Rafa: eu lembro, você dizia que esse camarada nas mãos de Deus ia ser uma potência. Eu dizia para ela: esse camarada tem uma oratória, um poder de convencimento tão grande, que quando ele fala, você diz: rapaz, que é isso? Aí eu falei: imagine esse homem na unção do Espírito, como instrumento usado nas mãos de Deus. E para a glória de Deus, o homem teve um encontro com Jesus. O homem teve um encontro com Jesus, e ele falando de Jesus no final. Eu acho tão bonito, irmão, um camarada todo poderoso, todo pompudo, falando de Jesus, e as lágrimas descendo nos seus olhos, porque na presença de Deus até os montes tremem e se abalam. Quantas pessoas têm dons e talentos, e o Senhor está dizendo: eu quero usar, eu quero usar. Eu quero usar essa inteligência que você tem, eu quero usar. Volta a dizer: não que Deus necessite, porque Ele é Deus, Ele é autossuficiente. Deus está me dando, e Deus está te dando uma oportunidade linda e maravilhosa de usar isso que é tão latente, para conduzir a glória dEle, para conduzir a presença dEle. E é interessante que Jesus, sabendo da nossa natureza, a nossa natureza é só Deus mesmo para ter misericórdia da gente, Ele vai dizer: olha, fala para eles que eu necessito, mas logo vai voltar. A gente sempre fica naquela, né? O que a gente ganha? Faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. Logo vai voltar. Fala para o irmão que está do seu lado: logo vai voltar. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos e de alegria. Paulo vai escrever, o Senhor diz assim: logo vem, havia montado nele. Eu já ouvi alguém dizendo que é porque Jesus queria entrar de carro zero. Irmão, vou falar um negócio para você. Eu fui criado boa parte da minha vida no Ceará. Uma coisa é você entrar num carro zero. Uma coisa é você entrar num carro zero, onde ele foi testado, onde ele tem o Inmetro ali, o selo do Inmetro, foi testado e aprovado antes de ser entregue. Passou por todo de... Você entra no carro zero, você cheira novo. Ai, aquele cheirinho de novo. Tem gente que tem até alergia daquele cheiro. Sai, Speed Pop, vamos Jesus. Não, alergia disso, alergia de ar condicionado, está amarrado em nome de Jesus. Mas é diferente de montar num jumentinho que ninguém montou. Num jumento que ninguém montou, não é andar de carro zero, muito pelo contrário. E eu vou contar uma experiência.
Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E nessa época nós estávamos no Ceará. E fomos lá para a volta. Lá nas terras do neto, Manuel. E tinha um curral lá, um curral grande. E nós decidimos um dia, ei, vamos pegar os jumentinhos que tem ali, vamos amansar o bicho. Vamos montar nos bichos, montar no pelo. Só menino, vamos montar. E dentro do curral, aquele monte de esterco seco, esterco fresquinho. Esterco que já tinha muito tempo que estava ali, estava sequinho, mas tinha outros que tinham sido da virada do dia. Aquela fresquinha, coisa de menino. E nós pegamos o jumento, conduzimos, passou pela porteira, botamos lá dentro. Aí uns tentavam pegar o bicho é brabo, irmão. Jumento que ninguém montou, não aceita cabresto. Não é carro zero. Jumento que ninguém montou ainda, jumento que ninguém montou, o bicho é brabo. Se você fazer que vai montar, ele já começa a pular. E só menino, vamos montar no bicho. Aí era eu e meus primos. Daqui a pouco vai eu. Eu não dava para ser, não tinha tino nenhum para ser peão de Barretos. Montou o jumento, dá 3 pulos, plaft. O maior prêmio era assim, aquele que caía no esterco seco. De manhã eu usei outra palavra, à noite, como está sendo filmado, a gente tem um cuidado maior. Mas vou contar que de manhã eu falei bosta. Outro jumento pulava e a gente caía em cima daquela plasta molhadinha, verdinha. E os meninos estão lá e pulando no jumento. E quem disse que amansava jumento, irmão, não é de uma hora não. A gente cansou de montar no bicho e o bicho não aceitava a gente e jogava para cima. E a diversão, na verdade, foi os tombos, foi as quedas e as grandes risadas. Aquele jumentinho nunca ninguém havia montado. Nunca ninguém havia montado. E Jesus é esse que eu quero. Eu quero um que não aceita cabresto, porque eu quero amansá-lo. Eu quero um que não aceita ser montado, porque eu vou montar. O jumentinho chega, traz o jumentinho, coloca ali. Aí eu fico imaginando, irmão, Jesus, ou o próprio Deus falando para o jumento. O próprio Deus, Senhor, falando para o jumento, ó, estou te dando uma grande oportunidade de você conduzir nos seus lombos o meu filho. Não pula não. Não pula não. Trouxeram o jumentinho, colocaram um pano sobre ele. Jesus montou e o jumentinho foi como se fosse adestrado. O que eu aprendo com isso, irmãos? Alguns animais irracionais são mais racionais do que muitos que se dizem racionais, porque conseguem entender a voz do Criador, conseguem entender a voz do Senhor, conseguem entender o direcionamento de Deus, quando muitos que se dizem racionais, intelectuais, doutores, sabedores do conhecimento de tudo, não conseguem discernir a voz do Senhor e muito menos obedecê-la. Aquele jumentinho que nunca ninguém havia montado, não deu nenhum pulo. Perdão. Porque ele sabia quem estava conduzindo e quem estava guiando era o Senhor da vida, era o Deus Todo-Poderoso, aquele que sabia todas as coisas. O salmista, ele tinha esse entendimento, e o próprio salmista, ele ora ao Senhor: Senhor, coloque rédeas na minha boca. Quando o salmista pede: Senhor, coloque rédeas na minha boca, o que ele estava dizendo: Senhor, eu sou um animal arredio, eu sou um animal bruto, Senhor, que se o Senhor não conduzir, rédea fala de condução, fala de direção. Senhor, eu necessito ser conduzido pelo Senhor, eu me submeto ao Senhor, conduz a minha vida, guia a minha vida. Só que quantos filhos de Deus são arredios?
Quantos filhos que se dizem filhos de Deus não conseguem aceitar o direcionamento de Deus, a condução do bom pastor, querem experimentar os pastos verdejantes, querem experimentar as águas tranquilas, mas não aceitam a condução, ou não conseguem discernir a voz do bom pastor. Pega um jumentinho que ninguém montou. O Senhor estava dizendo: olha, se esse aqui, dizendo para os discípulos e dizendo para nós nessa noite, se esse aqui, que é irracional, consegue entender, por que vocês não? Por que vocês são tão de dura cerviz? Não se submetem. Aí a gente vê uma geração aí, e isso é quem está realmente distante do Senhor, e às vezes traz essa mentalidade para dentro das igrejas: meu corpo, minhas regras. Se acham dono do seu próprio nariz, e o próprio Senhor diz assim: por acaso não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo? Por acaso não sabeis vós que vós não pertenceis a vós mesmos, mas que fostes comprado? E não foi com ouro ou com prata que fostes comprado e resgatado da vossa vã maneira de viver, que por herança receber dos vossos pais, mas com sangue precioso de Cristo. Você não pertence a você mesmo não, meu querido. A partir do momento que nós entregamos nossas vidas para o Senhor, nós precisamos ter esse entendimento, que a minha vida não me pertence mais, pertence ao Senhor. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo para o louvor e para a glória dEle. É Ele que me conduz, é Ele que me guia, é Ele que me direciona. É Ele que, quando de repente alguém me cutuca, eu quero dar um coice, Ele vai dizer: ei, não, você não. Você era assim, agora eu estou conduzindo sua vida, você não age mais assim. Quando alguém vem e mete a espora na gente, a gente quer revidar, a gente quer fazer justiça, a gente quer bater, a gente quer brigar. O Senhor: não, isso era quando você não era conduzido por mim, agora você é conduzido pelo meu Espírito. Mansidão, eu sou a sua justiça. No seu tempo, no meu tempo, na minha hora, todas as coisas vão acontecer. Às vezes nós vemos, irmãos, e a própria Bíblia relata, tantos seres irracionais, mais racionais do que nós. Porque a verdadeira racionalidade está em temer a Deus. A verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é temer a sua voz. Senhor, Abacuque vai dizer: Senhor, eu ouvi a sua palavra e temi, por isso, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia. A gente vê, a Bíblia diz que Elias foi alimentado por quem? Durante um bom tempo, por um corvo. E o que o corvo trazia para Elias? Carne e pão todos os dias. Se você for perceber, analisar o corvo, ele é um animal de rapina, é uma ave de rapina, é uma ave que come carne. Mas aquela ave levava todos os dias, ela se abstinha de comer a carne para levar para Elias, como se tivesse ouvido do Senhor: chegou a hora de você levar para o meu servo. Essa daí você não come, essa daí pertence ao meu servo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquele animal, ele entendia que a parte que era dela era outra, que a parte que era dela o Senhor tinha provido, o Senhor tinha cuidado. Agora era a hora dela levar a parte que era do profeta, que era para o sustento do profeta, que era para o sustento do reino de Deus. E às vezes nós vemos animais irracionais sendo mais racionais do que aqueles que se dizem racionais. Quantos não conseguem viver essa verdade de separar a parte que é de Deus, a parte que é do Senhor? A outra parte ele diz: pode comer, pode desfrutar, pode aproveitar, mas essa parte aqui é para o sustento, é para a manutenção da minha casa, é para a manutenção da minha obra. Aquele animal entendia. E tem muito animal racional que não consegue entender, não consegue ou não quer entender, não quer viver, porque essa palavra só passa no seu intelecto humano, não abre para entrar no seu espírito.
A gente vê, irmão, um outro animal. Quando a Bíblia fala, lá está lá Balaão, profeta de Deus. Tem profeta de Deus aqui? Aleluia. Tem boca de Deus aqui? Aleluia. Aí Balaão, ele é contratado por dinheiro. Mesmo sendo profeta de Deus, ele agora é contratado por dinheiro. E por dinheiro o camarada decide até amaldiçoar o povo. E agora ele monta também na sua jumenta. E ele está indo para amaldiçoar o povo. Aí no meio do caminho, num determinado lugar, aparece um anjo do Senhor com a espada. Na hora que a jumenta viu, a mula de Balaão viu, o que ela fez? Parou. O animal tinha mais discernimento espiritual do que o profeta. O animal tinha mais visão espiritual do que o profeta que se dizia profeta. Quantas pessoas perderam o discernimento de Deus? E ele veio e agora ele para, e o profeta, vamos, e está tentando de todo jeito botar a jumenta para andar, e na verdade ela estava parada para salvar a vida dele. Agora eu vou fazer, como Paulo diz, não é eu dizendo agora, é eu dizendo, eu fico imaginando, aquela burra, aquela jumenta também, olhando para o cavalo que estava em cima dela. Irmão Luiz, ô seu cavalo, começa a pregar, ô seu cavalo, você não está vendo não? Você não está vendo que esse caminho que você está trilhando é de morte? Você não está vendo que esse caminho que você decidiu trilhar está te levando para a morte? Está te levando para a destruição? Eu estou aqui com livramento e você continua me batendo. Irmãos, e quantos animais estão agindo? Sabe? Às vezes Deus está usando pessoas simples para falar com outro, para despertar, para ver se abre os olhos. E sabe o que recebe muitas vezes de recompensa? Mais açoite, mais pancada. Os animais irracionais sendo mais racionais do que os que se dizem racionais. Deus usa uma baleia. A baleia vem, engole Jonas e lá na barriga, leva para o mais profundo abismo. Não sei se estava na barriga ou se ficou só na boca. Eu sei que ele não foi digerido. Como se Deus estivesse dizendo, você vai deixar ele só de molho um pouquinho, mas não digere. Não é para ser o alimento não, eu vou sustentar de outra forma. Vamos ver se ele se arrepende. Depois que arrependimento, ela lança na praia, para que a partir dali ele pudesse tomar uma decisão e voltar para o caminho que Deus disse. Como é que nós estamos, irmãos? Eu me lembro naquela época do tsunami. Quem lembra daquele tsunami que houve? Teve um relato que chamou muito a minha atenção na época, que os cuidadores de elefantes, os elefantes antes da onda vir, antes da onda chegar, os elefantes eles perceberam, eles tiveram a percepção de que algo estava fora do normal. E os elefantes eles saíram correndo e foram procurar os lugares altos. E os cuidadores dos elefantes não entendiam porque que aqueles elefantes estavam correndo para lugares altos. E eles, com medo de perder os elefantes, eles vão correndo atrás com o intuito de trazer os elefantes de volta. Só que quando eles chegaram lá, a onda veio e lambeu tudo que estava embaixo. Os animais irracionais tiveram discernimento e percepção de que é no alto que nós encontramos segurança, de que é no alto que nós encontramos livramento, de que é no alto que encontramos proteção. E aqueles seres racionais experimentaram um grande livramento porque seguiram os irracionais. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor. É tempo, irmão. Esse tempo de causa, esse tempo de luta, são sinais. O Senhor está mostrando, o Senhor está fazendo, o Senhor está direcionando, são sinais. É tempo de
se aproximar mais e mais do Senhor. Com as mãos limpas e um coração puro. Quem subirá ao monte do Senhor e ali permanecerá? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Sobe, corre para o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É tempo de nos voltarmos para Deus ainda mais. É tempo de buscarmos o Senhor ainda mais, porque só nele conseguiremos passar, conseguiremos prevalecer, só nele, com Ele. Ele pega um jumentinho, e aqui eu vou voltar para a mensagem. E quando ele diz assim, logo voltará. E tudo que volta, irmãos, tudo que volta do Senhor, não volta do mesmo jeito, nem pior, volta sempre melhor. O dono liberou um jumento que nunca havia sido montado, e recebeu um jumentinho adestrado. Glória a Deus, aleluia. Ele não teve que gastar tempo, ele não teve que pagar para amansador de burro. Não, já voltou mansinho, aleluia, voltou melhor. Eu me lembro o que Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. E eu volto a dizer, aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, voltará consigo, trazendo os seus molhos, porque sempre vai voltar melhor. Vai voltar melhor. No dia que Davi venceu Golias, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Ele vai lá, quem é esse incircunciso que ousa falar do exército do Deus vivo? Ele se apresenta, se coloca à disposição e vai lá, lança uma pedra, derruba Golias. Quando Golias cai para a frente, demonstrando que quem jogou a pedra foi Davi, mas quem derrubou foi o Senhor. Davi corre e pega a espada de quem? De Golias, porque Davi não tinha espada. Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Era por direito. Davi tinha direito aos despojos da guerra, daquela luta. Aquela espada passara a ser propriedade dele. Assim também como escudo e tudo que Golias tinha era propriedade dele. É o despojo da guerra, era direito. Mas sabe o que ele faz com aquela espada? Reconhecendo que aquela luta, que aquela vitória vinha da parte do Senhor, que fora o Senhor quem deu. O único trabalho dele foi cortar ali, se colocar à disposição de Deus, mas quem fez foi o Senhor. Ele pega a espada e consagra ao Senhor, dando aos sacerdotes. Ele pega o jumentinho que havia acabado de ganhar e dá para o sacerdote. Passa-se algum tempo, a Bíblia diz que Saul, por causa de ciúme, se levanta contra Davi. E Davi fugindo de Saul, não por medo de Saul, porque Davi não tinha medo de ninguém, só do Senhor, temor do Senhor, mas porque ele não queria tocar no ungido de Deus. Davi foge, sabendo que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, e se cumprir no tempo, na hora de Deus, de acordo com os princípios de Deus, ele foge. E quando ele foge, ele passa nessa cidade, a cidade dos sacerdotes. E quando ele entra no lugar, os sacerdotes dão para ele pão, dão para ele alimento. E ali eles percebem que Davi estava sem armas. E o que é que eles fazem? Dão a espada novamente para Davi. Fala assim comigo: o Senhor precisa dele, mas logo voltará. Porque sai da minha mão, irmãos, mas não sai da minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que não volta do mesmo jeito, nem pior. Volta sempre melhor. Davi recebe aquela espada, mas ele não recebe apenas uma espada. Davi, ele depositou no Senhor, ofereceu ao Senhor uma espada de guerreiro, uma espada de soldado, uma espada que até então nunca havia perdido uma batalha, nunca havia perdido uma luta, a ser a fama de Golias. Então Deus devolve para ele a espada, mas não devolve para ele simplesmente a espada. Lá na caverna de Adulão, o Senhor envia alguns homens que se tornaram os maiores soldados, os maiores guerreiros que o exército já teve.
porque saiu da vida de Davi uma espada de guerreiro para o Senhor, mas voltou para Davi a espada e também um monte de guerreiros e soldados, que um só com uma lança matou 800, outro com a espada lutou o dia inteiro em defesa da sua terra, até que a espada ficou presa na sua mão, e o Senhor operou um grande livramento. Outro se posicionou no campo de lentilha e disse: aqui não, o inimigo não pega aquilo que Deus me deu, e ele se posiciona e luta, e o Senhor opera um grande livramento. Deus devolve para ele melhorado. Quantas pessoas ficam amarrando o jumentinho, dizendo: não, fica amarrado aí, fica amarrado. Deus está te dando uma oportunidade. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está te dando uma oportunidade. Deus nos dá oportunidades, irmãos. Eu fico vendo, havia uma multidão para ser alimentada. Jesus havia pregado, e o sermão foi bom demais. O sermão de Jesus não causava fadiga nem cansaço como o sermão do pastoreio. Ninguém abria a boca no sermão de Jesus. O pessoal perdia até a noção do tempo. Eles ficavam ali se alimentando, só que Jesus percebe que já havia passado muito tempo e o povo estava com fome ali, e os discípulos: Senhor, o povo está com fome, vamos liberar para o povo ir comer. Não. Dei vós de comer. Fala para o irmão que está do seu lado: é você. Que privilégio. Me diga o que é que vocês têm. Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. O que é que o Senhor diz? Traz para mim. Desamarra o jumentinho, traz para mim. Traz os 5 pães e os 2 peixinhos, traz para mim. Coloca aqui. Jesus agradeceu: Pai, eu te dou graças. Repartiu, colocou na mão dos discípulos e disse assim: ó, vai lá e dá, distribua para o povo, deixa o povo comer até se fartar. Depois que o povo comeu até se fartar, a crente come muito e comeu muito mesmo. Deixa o povo comer, porque Deus gosta assim de fartura, mas não gosta de desperdício. Mas fartura Ele gosta. Depois de tudo, aí Jesus volta para os discípulos e diz assim: agora vai lá e recolham tudo para que nada se perca. E eles recolheram o quê? 12 cestos de pães e peixes. Porque o Senhor diz: dá aqui, mas preocupa não, logo vai voltar. E não volta do mesmo jeito, volta sempre potencializado, volta sempre melhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Para encerrarmos, os discípulos, Jesus havia morrido, eles estavam agora: meu Deus, o que será? E decidiram voltar para a pescaria. E naquele dia o Senhor vem e aparece, num dia escuro, irmãos, num dia de dor, num dia de dúvidas, de questionamentos. Quem nunca passou por dias assim? O Senhor vem, e os camaradas haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado nada de novo. O Senhor aparece lá na margem e diz assim para eles: vocês têm alguma coisa aí para eu comer? Os discípulos voltam para o Senhor que estava ali e dizem: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. O Senhor vai dizer: volta lá, lança do lado direito. Os discípulos não voltaram para pescar para si, voltaram para pescar para aquele Senhor que estava pedindo, que estava necessitado. Mesmo tendo pescado a noite inteira e não ter tido pegado nada, aquele homem havia pedido. Eles não sabiam até então que era o Senhor. Cuidar, irmãos, que às vezes, ajudando a um necessitado, nós estamos ajudando o próprio Senhor, o próprio Deus. E eles voltaram e ali foram, lançaram as redes. De repente as redes ficaram pesadas e eles começaram a puxar e caiu a ficha. Aí Pedro vai e diz: isso aqui eu já vi um dia. No
dia que o Senhor nos chamou para o ministério, no dia que Deus nos deu um chamado, Ele operou o mesmo milagre. É o Senhor, é o Senhor. Pedro se lança nas águas e vai de encontro ao Senhor. Quando chega lá, ele encontra Jesus o quê? Com uma fogueira acesa. E tinha o quê? Pão e peixe sobre a brasa. Jesus precisa de alguma coisa? Jesus precisa de alguma coisa? Quem precisa somos nós. Ele nos dá oportunidades, privilégios de fazermos parte de um grande projeto. De um grande projeto que é levar a sua glória. E ele diz assim: logo vai voltar. Só que muitos não experimentam a volta do Senhor, essa volta do logo voltar, aquilo que vem de Deus, porque não conseguem desamarrar o jumentinho quando lhe é pedido. Não conseguem. Feche os teus olhos um instante. Feche os seus olhos um instante. Aleluia. O Senhor decidiu fazer através de nós, irmãos. Deus decidiu fazer através das nossas vidas. Que honra, que privilégio. Dentre tantos, Deus me escolheu, Deus te escolheu. Dentre tantos, o Senhor tem confiado dons, talentos, bens a você. E Ele quer fazer através de nós e através dos recursos que Ele tem confiado a nós. E quando eu falo de recursos, não estou falando simplesmente de recursos financeiros, todo tipo de recurso que vem dEle, espiritual, talento, dons. E o Senhor está dizendo: ei, é uma ótima oportunidade agora de vocês experimentarem. O logo voltará. O logo voltará. E sempre será melhor. As palavras de Deus, elas vão se cumprir. Não se preocupa não, vai se cumprir. Cada uma de suas promessas. É tempo de se alegrar no Senhor. É tempo de se alegrar no Senhor. Confiar nele. Se submeter a Ele. E que todos nós possamos fazer essa oração de dizer: Senhor, coloca rédeas em minha boca. Senhor, eu quero ser um animal conduzido pelo Senhor. Aleluia. Eu quero ter um culto com entendimento, que é importantíssimo, Senhor. Mas um culto, Senhor, muito espiritual. Onde, meu Deus, a palavra não fica simplesmente no meu intelecto, mas vem e transforma todo o meu ser, transforma a minha vida. Eu quero ser guiado e conduzido pelo Senhor. Eu não posso ser mais alguém arredio, Senhor. Alguém que não se curva, alguém que não se dobra, alguém que não se submete. Alguém, Senhor, que conhece tudo acerca do autor, mas não conhece o autor, pois aquele que conhece verdadeiramente o autor, ele vive o que o autor diz, o que a palavra diz. É tempo de se alegrar no Senhor. É tempo de se alegrar no Senhor, de confiar em Deus. Vai passar, irmão, isso tudo vai passar em nome de Jesus. Quem seremos depois disso? É uma grande pergunta, uma importante pergunta. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Recursos estão vindo. Solução está vindo. Choro dura uma noite. Cura está vindo. Ela vem pela manhã. Avivamento está vindo. Despertamento espiritual. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus Santo, em nome de Jesus, que o Senhor traga nesta noite paz aos corações, essa certeza, Senhor, essa convicção de que o Senhor é Pai e tem cuidado de todos nós, de que cada uma das suas palavras, Senhor, se cumprirão no seu tempo e na sua hora, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que sejamos pessoas sábias, Senhor, que temam ao Senhor, meu Deus, e que decidem ser conduzidas e guiadas pelo Senhor. Meu Deus, tira de nós toda altivez de espírito, todo orgulho, Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que possa estar impedindo o agir do Senhor em nós e através de nós. Meu Deus, que não sejamos de dura cerviz, não. Que possamos nos dobrar, nos curvar, nos humilhar, nos submeter ao Senhor. E quando o Senhor nos pedir, Senhor, que tenhamos o discernimento e a sabedoria para ouvir a sua voz e entender que o Senhor está nos dando oportunidades de fazer parte de um grande projeto, que é levar o seu reino, estabelecer o seu reino e glorificar o seu nome. Se alguém concorda, diga amém. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Aleluia. Dentro disso, o Senhor vai nos dar uma oportunidade. Pastor Paulo, faz favor, fala para nós acerca do projeto, pastor. Amém. Glória a Jesus. O pastor vai falar de um projeto aqui e nos dá uma oportunidade de fazermos parte dele. Deixa eu passar um alquinho aqui, pastor, só um minuto. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Como o pastor Eudes bem disse, nós estamos com uma missão muito especial aqui na cidade de Coronel Fabriciano. Ali na rua Olaria, número 195, no bairro Meloviana. Desde a semana passada nós temos ajudado uma irmã chamada Adriana. Ela é daqui da cidade mesmo e ela tem necessidades especiais. A gente a conheceu e ela estava numa situação muito precária. A casa dela, eu não sei quanto tempo aguentaria, mas provavelmente com alguma chuva forte, corria sérios riscos daquela casa vir abaixo. Então nós nos reunimos com alguns irmãos e outros nem crentes são ainda, para a gente reformar a casa da irmã Adriana. A gente tem um projeto chamado Projeto Neemias, que ele visa a reconstrução, não só de casas, mas da pessoa como um todo. E desde a semana passada a gente tem trabalhado na casa da irmã Adriana. E eu vim aqui pedir a vocês uma ajuda. De que maneira você pode nos ajudar? Nos ajude orando por nós. Nos ajude, se possível, cooperando com a gente. Nós temos um efetivo de pessoas lá, todos os dias, de segunda a sábado. A gente sai de casa às 6:30 da manhã, começamos a obra às 7h e
vamos até mais ou menos 17 horas. Talvez durante a semana você tenha um espaço livre na sua agenda. De repente você puder doar um dia para a gente para nos ajudar. A gente está assentando tijolo, preparando tudo, para poder fazer tudo da melhor forma. A gente tem certeza que Deus ele há de nos ajudar a chegar até o final. Toda obra, ela é voluntária, desde os trabalhadores, exceto um pedreiro que a gente precisava e não encontramos um voluntário. Então, um pedreiro apenas nós custeamos, mas o restante é tudo mão de obra voluntária. E a gente precisa muito da sua ajuda. Então, se você puder nos ajudar, procura o pastor Eudes, pode me mandar mensagem. De repente, durante o dia, você pode falar assim: eu posso levar uma garrafa de café para o pessoal, a gente vai ficar feliz demais. De repente, eu posso doar um dia de mão de obra lá. O que precisa? A gente precisa de tudo. Precisa de pedreiro, eletricista, carpinteiro, tudo que você imaginar, a gente precisa. A ideia é a gente terminar essa obra com 21 dias. Nós já derrubamos a casa que ela estava, né, o pedaço, e começamos a levantar as paredes. No final da semana a gente já quer estar com as paredes toda pronta para poder colocar o telhado e aí a gente conseguir fazer. Você também pode doar algum material. De repente você pode doar um cimento para a gente, pode doar pedra, pode doar tijolo. O que você puder, vai ser muito bem-vindo. Mas acima de tudo, esteja orando por nós. O nome da irmã Adriana, talvez algum de vocês até a conheça, mas ore por nós e a gente quer contar com vocês, tá bom? Jesus abençoe. Pastor Eudes, obrigado. Tá bom. Obrigado. Amém. Glória a Jesus. Amém. E tem sido assim, essa não é a primeira casa, é a quarta. A primeira casa nós fizemos numa área chamada Área da Invasão, lá no Planalto, no bairro Ipatinga. Foi um trabalho muito bonito com uma família. A segunda família foi uma jovem recém-saída da penitenciária. Não é só um trabalho com a casa, mas é um trabalho neles. Aí a gente deu um curso de qualificação profissional, assistência psicológica, jurídica, e tudo gente de mão de obra voluntária. E a terceira casa foi uma família que estava para ganhar uma criança, já tinha um bebê, e ele só tinha um quarto, que era era no terraço de uma casa, e nós preparamos uma outra casa. Então assim, tem sido uma obra maravilhosa. O grande problema da assistência social que é viciante. Depois que a gente começa, a gente não para. Aí você vai ver, você está fazendo por um, por outro e por aí vai. Então assim, Deus tem movido. Hoje, no período da tarde, por exemplo, uma senhora me ligou e falou assim: ô pastor Paulo, eu tenho aqui umas cestas para doar. Tá bom, irmão, quantas cestas? Eu tenho 40, glória a Deus. Então assim, já são 40 pessoas ou famílias que serão assistidas. Então, continue orando mesmo e também te incentivo a fazer isso. Às vezes, uma ação muito simples, ela pode resolver o problema de muita gente. Eu estava vendo hoje um rapaz lá em Ipatinga, ele colocou na frente da empresa dele algumas mesas, saco de arroz, macarrão, feijão e deixou para o pessoal pegar. E assim foi muito bacana, tem sido. Então, você de fato é um instrumento que Deus quer usar, como o pastor Eudes falou, é o jumentinho que Deus escolheu, nós somos. Então assim, que Deus abençoe, tá bom? A vida de cada um dos irmãos. Pastor Eudes, muito obrigado. Ai, mistério. Obrigado. Eu que agradeço, pastor. Irmãos, são oportunidades que Deus nos dá. É um trabalho lindo que eles realizam. Como o pastor Paulo disse. Abre aí. Cadê o... Por que está escuro, Luciano? A luz da bacia da mãe. Apaga mais, né? Tem, Luciano. Dá para... Luciano, dá para colocar na tela toda? Isso, tudo é ao vivo, né? Não, foi pior, né? Glória a Deus, aleluia. Tá bom, aí vai dar. Lado esquerdo.
esquerdo, em cima, esquerdo. Aê. Aê. Straight into the dark, and if from the course you intend I depart, speak to the sails of my wandering heart, like the wind you guide, clear the sky before me, and I'll glide in this separate sea, like the stars you were, will light my voice and remind me and where I am going. Lost in the shallows amidst fear and fog, your truth is the compass that points me back north. Jesus, my captain, my soul's trusted Lord. All my allegiance is rightfully yours, like the wind. Amém. Luciano, tem um outro videozinho nesse que o pastor Anderson me enviou. Você vai ver, se você quiser baixá-lo aí, enviar, pega o meu celular, só para poder colocar a imagem daqui, quem que é a pessoa, tá bom? Irmãos, são oportunidades que Deus nos dá. Quando o pastor Paulo me falou a respeito do projeto, pastor, eu preciso que o senhor vá lá na igreja. Eu quero que o senhor passe a visão para a igreja. E o nosso povo é um povo que tem um coração muito abençoador, tá? Amém? Deus nos dá a oportunidade de fazer parte de projetos que vão transformar vidas, vão abençoar vidas, tá? Ó, você pode fazer o seguinte, pastor, tem Pix, hoje tudo é Pix, tem a conta, tem o Pix, tá? O senhor me manda, por favor, eu mando em todos os grupos, coloque na página da igreja também, o Pix direto. Você quer fazer uma oferta, quer abençoar diretamente, pode passar. Pastor, eu estou aqui, eu não quero fazer Pix não, eu quero já dar uma oferta hoje, eu quero abençoar hoje esse projeto, eu quero já sair daqui hoje fazendo parte disso. Você pode procurar o pastor Paulo ali agora, na saída, e já entregar na mão dele, tá? E aqueles que têm disponibilidade, como o pastor disse, durante a semana, vai lá, ajuda as irmãs aí que fazem o cafezinho. Eu sei o que é isso, eu sei o que é um cafezinho na época da obra. A gente estava na obra da igreja aqui, de vez em quando, cadê a irmã Cláudia? Irmã Cláudia veio de manhã, era mãe da Kesloana também, irmã Creuza. Pastor, eu estou querendo mandar uma broazinha aí. Eu falei, isso é de Deus, isso é o Espírito Santo revelando. Vou deixar Deus usar no profundo. E vinha, e é gostoso demais. Só o senso também de ser cuidado, de ver todo mundo participando. Ninguém tem tão pouco que não possa dar nada, ou que não possa fazer nada. Amém? Pastor, não tá, pelo menos pegar lá na areia, lá no carrinho, encher um carrinho, você consegue fazer isso. Quando for pintar a casa, eu vou ajudar a pintar lá, viu, pastor? Pelo menos um dia lá eu vou lá ajudar a pintar. Eu gosto de passar o... Aqui foi nós que pintamos. Glória a Jesus, eu e mais alguns irmãos. Deus é bom. Amém? Vamos fazer parte? Amém. Vamos fazer parte em nome de Jesus? Amém? Vamos amarrar o jumentinho? Deixa levar. Mais bem-aventurado é aquele que dá. Vamos colocar de pé. Irmãos, durante esse período da onda roxa, aqui na nossa cidade, e fica esse caos, né? Solta, tá igual, solta, prende, pode, não pode, e a gente fica doido com esse negócio, doido. Então fica assim, enquanto durar esse período, ou solta ou prende, nós vamos ficar desse jeito. O culto da quarta-feira, 19 horas, o culto do domingo, 9 horas da manhã e às 18. Assim que voltar à normalidade,
aí a gente volta à normalidade. Então, durante a onda roxa, está desse jeito, vamos continuar com as nossas reuniões, e os demais horários na igreja, fora a oração vai permanecer, mas o nosso estudo que está tendo, que são nas salinhas ali, durante esse período, nós vamos dar uma paradinha também. É tempo de vigiar, tá? Evite aglomerações aí à toa, evite sair à toa, usa máscara, álcool, vigia e ora e vigia, amém? E Deus é conosco, vai passar esse tempo, em nome de Jesus, vai passar, tá? Mas, e quero pedir aos irmãos uma outra coisa. Amanhã, de hoje para amanhã, de hoje meia-noite, até amanhã meio-dia, vamos todos consagrar um jejum ao Senhor, em favor da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos humilhar, orar e se arrepender. Às vezes a gente só ora, mas não se arrepende, e a igreja precisa voltar a chorar, como diz o profeta Joel. Os sacerdotes, e todos nós somos sacerdotes, não é só palavra para pastor não. Na nova aliança, todos nós somos reinos e sacerdotes, é responsabilidade nossa. Voltar a chorar e interceder pela nação, clamar misericórdia pelo pecado do povo. É nós. Que Deus, na sua ira, lembre-se de sua misericórdia. Então nós vamos orar, tá? E aproveitar também, vamos orar em favor da família do pastor Renato. Esse pastor Renato, ele é pastor batista, diretor da escola do João, e Papai do Céu decidiu recolhê-lo agora. Mais um varão valoroso que volta para casa. Que Deus possa consolar o coração dos familiares, o coração dos amigos, o coração dos parceiros de trabalho, de todos. São dias difíceis, mas eu tenho certeza que a alegria também virá. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos pelo seu amor, bondade, favor e misericórdia. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Obrigado por essa esperança, Senhor. Essa esperança, Senhor, de que a morte para o justo, Senhor, é uma promoção. É o meio pelo qual o Senhor aprove recolher para as mansões celestiais, para a eternidade ao seu lado, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, não podemos nos acomodar enquanto igreja, quando tantos, Senhor, estão morrendo sem Cristo, e é responsabilidade nossa pregar, anunciar. Meu Deus, que o Senhor console e conforte o coração de todos os familiares, Senhor, do pastor Renato. Meu Deus, que eles experimentem na sua alma, no seu espírito, Senhor, o consolo que vem do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nos dê uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito, Senhor, seja com todos em nome do Senhor Jesus. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Essa foto aqui é da proprietária da casa, tá? Da casa que já não tem mais casa, já derrubado, né, pastor? Agora já está sendo. É o outro vídeo onde ela está falando. Os irmãos que quiserem assistir, podem assistir. Os demais já estão abençoados. E quem quiser procurar o pastor para pegar o número do Pix já direto com ele, nem esperar estar nas redes sociais, aproveita que ele está aí. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Pode soltar o vídeo, Luciano. Vamos parar sem música e deixa o vídeo ela falando também. Quem quiser ver, Fabriciano, bairro Olaria.